Um neurônio do sistema nervoso simpático encaminha uma carga elétrica a um outro neurônio também no sistema nervoso simpático, que por sua vez encaminha essa mesma carga elétrica a um outro neurônio do sistema nervoso simpático. Essa carga elétrica passeia numa velocidade inacreditável do hipocampo, que fica no lobo temporal, até o neocórtex, região posterior do córtex cerebral. As conexões entre o hipocampo e o neocórtex são fundamentais para a formação de novas lembranças. Essas novas lembranças ficam guardadas, armazenadas na relação entre os neurônios, as chamadas sinapses. E graças aos mecanismos associativos, os neurônios são interconectados, formando conjuntos de neurônios que são ativados simultaneamente quando uma lembrança é evocada. A interconexão entre as múltiplas redes neuronais é fundamental para a formação da nossa memória. E se imaginarmos que essas pequenas ondas elétricas são encaminhadas para o resto do nosso corpo e que o nosso organismo as recebe e as repassa como impulsos às várias gamas musculares da nossa organização corpórea, é que os nossos ossos e células e músculos começam a se movimentar. Então você dá o primeiro passo. E percebe que o primeiro é o primeiro. Então você começa a andar. Um pé daqui, o outro dali, o pé direito, o esquerdo, mais um pé, o outro passo. Eu não conto os passos. E quando você vê, você está andando, escolhendo para onde você quer ir. Você escolhe. Eu comecei a caminhar agora e eu só parei daqui a 3.000 quilômetros, do sul ao norte de um mesmo lugar. Vocês não podem ver, mas aqui tem uma arma de fogo. Não é de terra, nem de água, nem de ar. Fogo. Um disparo. Pô! Eu seguro a bala entre o indicador e o polegar. Essa é a bala que vai matar um homem. O projétil será a companhia da caminhada. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo cérebro. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo coração. Uma vez narrados os preâmbulos, eu comecei a cair para o norte em busca do homem que tinha de morrer. Eu nunca tinha ido para muito longe. Eu e a bala seguimos. Pegar carona não adianta, porque você partilha com o outro o que os seus pés têm de andar. Basta o sangue dos próprios pés, já dizia. O lugar pode ser o mesmo, a cidade pode ser a mesma, a casa pode ser a mesma, mas nunca é o mesmo lugar. Por exemplo, você e o ser humano que te deu carona, você e ele no mesmo carro. A mesma estrada que ele vê, você vê. Os mesmos carros indo e vindo que você vê, ele vê. Eu vejo. Mas nunca o que os olhos dele virem vai ser o que os meus olhos virem. Basta o sangue, o lugar pode ser o mesmo, a casa pode ser a mesma, a cidade pode ser a mesma, mas nunca é o mesmo destino. E sabe onde é que está a diferença? Ai, meu Deus. Eu não apaguei a luz da sala quando eu saí de casa.
mas eu também não paguei a conta da luz. É que eu deixo tudo em débito automático. Água, internet rápida, banda larga, lixo, a taxa do lixo, IPTU. Não, IPTU não dá para deixar em débito automático. Celular tira foto, grava, iPod, iPhone, laptop, meu cachorro. Eu não tenho gato, mas eu tenho rinite. Computador, LCD, DVD, Windows, antena parabólica, almoço em débito automático, amigo, livros, jornal, sexo na rede, a do computador. E tudo automático, automático, e débito, 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 e tudo automático, e débito, 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 e tudo automático, mas a luz tinha dado um problema no cadastro da luz, não dava assim simplesmente para pagar a conta da luz. No dia certo, cai na tua conta, pof, tem dinheiro, está pago. Com a luz dá para estar em débito, mas não dá para ser automático. Eu deixei a minha mulher e os meus 2 filhos no escuro. Alguém passa com a mão na buzina nessa hora e eu logo grito: vai buzinar para sua mãe, seu desgraçado. Só porque você tem carro, pensa que é o dono do mundo, só se for do terceiro mundo. Mas eu não paro. Caminha, caminha sem nunca parar, 3.000 quilômetros do sul ao norte de um mesmo lugar, levando de companhia uma bala destinada ao homem que precisa morrer. A cidade pode ser a mesma, a casa pode ser a mesma, mas nunca é o mesmo destino. E sabe onde é que está a diferença? Nos passos. Eu sei de um homem que eu não conheci, Pedro. Seu Pedro Pereira da Consolação. O Pereira vinha do pai, que era filho legítimo do avô do seu Pedro, judeu refugiado, por isso tinha mudado o nome. Pereira do pai, Consolação da mãe. O seu Pedro caminhou muito até aqui, veio até o Brasil. Na época ele pensou em ir para a Austrália. Talvez se ele tivesse ido para a Austrália e se chamasse seu Peter. Pereira do pai, a consolação da mãe. Por escolha dela mesma, não era nome de família, não, era por causa de um sonho. Para ela, o Pedro seria um homem ajudador. Por que alguém quer que o filho ajude os outros? Para ela, o Pedro seria capaz de consolar qualquer um que estivesse ao seu lado e padecesse de qualquer infortúnio. O pai ele nem conheceu, morreu quando ainda era pequeno e nem sonhava em dar os primeiros passos. O seu Pedro caminhou 127 quilômetros de joelhos até a Aparecida do Norte, para pagar a promessa que fez para a mãe ver e para ver a mãe consolada por ter um filho triste. 77 dias e meio de joelhos até a porta da catedral. O seu Pedro, seu porque ele já tinha uns 60 mais ou menos e ele tingia o cabelo de acaju. O seu Pedro matou um homem. O Pedro apronta demais, a mãe falava. O Pedro, jovem, roubou, fumou tóxico, desandou a família inteira, mas por um amigo era leal, por um amigo era capaz de tudo. Roubaram ele e o Romano. Romano era filho dos italianos, a única família que tinha carro na vila. Roubaram, ele e o Romano roubaram, a polícia pegou. Só que o Romano tinha um filho pequeno e a mulher era paraplégica. Quem consegue casar com uma paraplégica? O Pedro pensava. Mas o Romano tinha um filho pequeno e a mulher era paraplégica, então o Pedro assumiu a culpa. Fui eu que roubei. Sua mãe perdeu a perna direita por causa da diabetes, que era emocional. Diabetes é foda. Amputaram aqui na Santa Casa, em São Paulo. Mas ela conseguia caminhar de vez em quando com a ajuda de muletas. O seu Pedro costumava andar em volta do campo de futebol na penitenciária. E quando estava preso, ele soube que o Romano arrumou outra e matou a mulher. Quem consegue matar uma paraplégica? O Pedro pensava. E o Romano ainda tirou o Pedro de trouxa, que pensou quando soube: eu vou matar esse filho da puta que não respeita paraplégico. Quando saiu da cadeia, sua mãe estava cega. Nunca mais voltou a caminhar. Diabetes é foda. Mas o Pedro seguiu o Romano. Caminhou até encontrar o dito cujo. Pô! 4 azeitonas no peito. A minha companhia assiste a tudo. A bala. Aliás, gostou dessa cena, não foi? Mas a gente nunca vai saber o grau de parentesco entre essa bala e aquelas. O seu Pedro era um exemplo. Ele falou e fez. Aquele homem tinha de morrer e o corpo lá estirado no chão. Ele pensou: eu vou até Aparecida para minha mãe voltar a enxergar. 127 quilômetros de joelhos, 77 dias e meio de joelhos até a porta da catedral, quase entrar e ser preso pela polícia. Nunca mais caminhou em volta do campo de futebol. Os joelhos doíam muito. A mãe morreu no 16º ano de reclusão do seu Pedro, mas nunca mais voltou a enxergar. Diabetes
Eu queria ter conhecido o seu Pedro. Pereira do pai, a consolação da mãe. E Pedro é pedra. E pedra não anda. Mama, I've just killed a man. I put a gun against his head. I put my trigger, now he's dead. Caminha, caminha sem nunca parar, 3.000 quilômetros do sul ao norte de um mesmo lugar. O lugar pode ser o mesmo, a cidade pode ser a mesma, mas nunca é o mesmo lugar. Nunca é o mesmo destino. Sabe onde é que está a diferença? Life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mama, la 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 la. O que será que o Jonas aprendeu na sua travessia dentro do ventre de um peixe? A Marlene Dentucci, eu gostava dela. Ela dava aula de catecismo dentro da igreja no domingo de manhã. Eu gostava dela. A Marlene Dentucci, gordinha, eu gostava dela. Ela dava aula de catecismo dentro da igreja no domingo de manhã. O meu pai lavava o Fusca. E um dia ela me falou que tinha um homem que não acreditava que Deus existisse. Então, ele subiu num morro muito alto, bem alto, para ficar bem perto de Deus. Quando ele chegou lá em cima, ele falou assim: Senhor, se o Senhor existe mesmo, aparece. Me deixa acreditar, porque eu estou precisando. E Deus não apareceu. Ele chamou um pouco por Deus, Deus não apareceu. Ele ficou mais ou menos 20 minutos chamando por Deus, e Deus não apareceu. Ele falou, vou falar um pouco mais alto, porque às vezes Deus não escutou. Mas eu não vou gritar com Deus, você não pode gritar com Deus, ser arrogante com Deus. Vou falar um pouco mais alto. E ele falou, Senhor, se o Senhor existe mesmo, aparece, me deixa acreditar, porque eu estou precisando. E Deus não apareceu. Deus não apareceu, ele ficou bem irritado, bem chateado com Deus, e ele fez de volta o caminho que tinha feito para encontrar Deus. Só que quando ele estava descendo o morro, ele chegou lá embaixo, na base do morro, tinha umas luzes azuis e vermelhas piscando, a mulher desesperada, o corpo de bombeiros, a polícia. Ele não tinha sumido há 20 minutos, não. Ele estava desaparecido fazia uma semana. Aí ele pensou, nossa, às vezes Deus vem tão rápido. Quando eu pensei na Marlene Gordinha Dentucci, eu gostava dela, eu rezei uns Pai Nosso. Ave Maria não. Eu lembro que era um dia de muita chuva, que eu fiquei pensando em não pensar em nada. Não pensar, 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 não pensar. Caminho trilhado a pé é caminho para se saber de cor para o resto da vida. Estrada assim não justifica a desistência, porque fica escrita em cada passo dado de pé sangrado. Até rimou. Às vezes eu me sentia meio dormido. Eu abria a boca e descansava do cansaço. Porque não é de caminhar que o cansaço aparece. É de não sair do lugar. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo coração. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo cérebro. Isso aqui é um mapa de neurônios. Esse aqui é um neurônio do sistema nervoso simpático. Essa é uma sinapse. Esse aqui é um outro neurônio do sistema nervoso simpático. Isso aqui para os japoneses é um pé. Você aperta esse pontinho aqui, sua dor de cabeça passa. Esse ponto aqui, por exemplo, esse aqui é o ponto dos rins. Quando você aperta esse pontinho aqui, os seus rins funcionam melhor. Esse ponto, por exemplo, esse ponto é o da cólica menstrual. Quando você... Eu não tenho cólica menstrual. Esse ponto aqui, por exemplo, esse aqui é o ponto da névoa. Quando você está caminhando no horizonte, o asfalto quente, ele exala uma espécie de miragem, é uma névoa quente, que você nunca sabe o que vai aparecer lá no horizonte, se transformar de névoa em não sei o quê. Vocês não podem ver, mas tem uma bala me fazendo companhia. Um dia eu estava andando, caminhando, e a névoa quente do asfalto, ela me trouxe no horizonte
uma aranha. Com a mão eu mostro o tamanho do bicho. Ela era maior. Muito maior, ela era uma aranha gigante. Ela parecia mecânica, mas ela não era mecânica. E ela veio na minha direção e passou por cima da minha cabeça e nem se deu conta do meu tamanho. E ela foi em direção a uma cidade que eu já tinha deixado para trás, uma cidade grande, bonita. E talvez ela soltasse um fio eterno que ligasse o sul ao norte. E ela soltou uma teia, um manto bordado que começou a cobrir aquela cidade. E eu lá em cima, no topo, olhando tudo do horizonte, cobriu toda a cidade, cobriu o rio que alimentava aquela gente de água, cobriu a torre de comunicação que mantinha aquela gente em contato com o resto do mundo. E era tanta teia que ela começou a soltar, que tudo começou a ser coberto, as estações de trem, as estradas, as igrejas, os hospitais, e era tanta teia, mas tanta teia, que todo o horizonte foi coberto, e até o céu começou a ser coberto, e o azul do céu foi ficando branco de tanta teia, e o branco da teia foi ficando negro, porque o sol já estava por detrás da teia, e todo o firmamento começou a ser coberto, e a teia cumpriu um ciclo até o outro horizonte, e eu precisava continuar caminhando. Então, com o indicador da mão direita, eu rompi a teia e passei. Aquele dia eu não voltei a olhar nenhuma vez. Se eu enfileirasse os meus neurônios, um do lado do outro, eles dariam 2 voltas em torno do globo terrestre. Isso não é poético, é científico. Ai, meu Deus. Eu tenho de pôr pó de grafite na fechadura da porta da cozinha, porque a chave às vezes enrosca. Eu tenho de pôr pó de grafite na fechadura da porta da cozinha, porque às vezes a chave enrosca. Eu pus pó de grafite na fechadura do Fusca do meu pai. Meu pai tinha um Fusca. Original. O meu pai tinha um Fusca vermelho 69. Original. E ele passava as manhãs de domingo lavando o Fusca. E ele até polia aquelas partes prateadas do Fusca, que na verdade não era vermelho, era cereja, mas era cereja original. Mas não tinha aquelas faixas brancas nos pneus. E eu lembro que às vezes a gente até fazia piquenique, eu até comia patê de sardinha, porque sardinha é horrível, como todo peixe é horrível, mas é que o peixe só é horrível. Tem gosto e cheiro horrível de peixe quando ele é cozido, porque cru, peixe não tem gosto e nem cheiro de peixe. E quando a minha mãe fazia sardinha, eu lembro que eu e meu pai esperávamos no quintal o cheiro passar. E um dia, no domingo de manhã, o Fusca estava lindo, polido, brilhando e plim-blom. Tocaram a campainha. Ou foram as palmas que bateram, porque uma época não tinha campainha em casa. Não foi a campainha assim que soou. E eu, naquela minha empáfia, eu não sei porquê, mas eu tinha um orgulho besta quando eu era criança. Eu abria as janelas e tinha os meninos negros pedindo comida. E aí eu falei em alto e bom tom para um deles, que era meio estrábico e estava com a mão em cima do Fusca. Você pode tirar a mão de cima do carro do meu pai, por favor, porque ele acabou de lavar? E ele olhou para a mão enquanto atirava de cima do Fusca. E olhou para o capô do carro para conferir se tinha ofuscado o brilho cereja do Fusca brilhante do meu pai. Cereja. O tibetano Sherabi, de 35 anos, rasteja em direção a Bodh Gaya, na Índia, para adorar o Buda. O tibetano Sherabi, de 35 anos, rasteja de 6 a 7 horas por dia, todos os dias, numa jornada que já dura 1 ano e 7 meses, em direção a Bodh Gaya, na Índia, para adorar o Buda. A vida de um homem está na quantidade de passos que ele dá. Mas como é que se contam os passos do Sherabi, se ele rasteja? Como é que se contam os passos da mulher paraplégica do Romano? Mama, I've just killed a man. I put a gun against his head. I put my trigger, now he's dead. Isso aqui é falsete. A névoa quente do asfalto, às vezes, exala uma espécie de miragem. Você nunca sabe o que vai aparecer lá no horizonte, transformando-se de névoa em não sei o quê. E eu tinha ouvido
E um dia no horizonte eu olhei de longe, parecia um golfinho. O vapor do asfalto fazia o bicho rebolar um pouco. Era um... Eu tinha ouvido sabe quando o golfinho canta? Aliás, a voz das baleias é a coisa mais linda que tem. E eu tinha ouvido um golfinho. E quando eu fui me aproximando do horizonte e a névoa se desfez, não era um golfinho. Era uma mulher. Uma puta de estrada. Essas de amar caminhoneiro, que pegam um aqui, são deixadas, sabe lá Deus onde, e depois voltam amando o outro, e pegam na bolsa um pouco de batom e desodorante para a situação ficar um pouco melhor. E às vezes a névoa do asfalto se desfaz muito rápido e a realidade vem numa velocidade. Elsa. Não era Emmanuelle Françoise Adrienne, não. Elsa mesmo, nome de guerra. O de batismo era Acácia, com 2 S's. Aliás, as irmãs todas eram flores. Jasmínia, Petúnia, Margarida e Acácia, com 2 S's. A última era Adelaide, que na hora de registrar o pai enjoou de flor e colocou Adelaide. Adelaide morreu com 2 anos de meningite. Mas isso não era miséria, não. Aliás, a Elsa era uma puta feliz que o mundo conheceu. Feliz porque gostava de dar. E quando era deixada longe pelo caminhoneiro, ela gostava mais ainda. Pof, sofria e gostava. Por ela fazia de graça, nem cobrava. Mas ela tinha que cobrar para sustentar o jardim de flores que os pais tinham plantado no mundo. Então ela cobrava. Mas ela gostava mesmo de fazer de graça. E ela falava assim, eu gosto mesmo de fazer desgraça. Ela tinha um dente meio separado, a língua presa, talvez ela colocava um S entre o D e o G e soava desgraça. Eu gosto mesmo de fazer desgraça. Mas isso era para caminhoneiro, transeunte normal como eu tinha de pagar. E eu falei, não, muito obrigado. Minha mulher e os meus filhos estão no escuro. Chupeta é 10. Eu confesso que eu pensei, era bonita a Elsa. Alta, magra, meio tetuda, as pernas longas, finas, dentes brancos, cabelo louro, castanho claro, curto, o que já mostrava uma certa atitude, porque mulher de cabelo curto tem atitude. E eu falei, não, muito obrigado, minha mulher e os meus filhos estão longe a essa altura. Eu faço por 5. A minha mulher e os meus filhos estão no escuro. Foi quando a Elsa segurou na minha nuca, que já estava molhada, encharcada de suor, porque eu já estava andando há 4 horas, pensando naquele que eu estava indo matar. E a bala do lado e a Elsa do outro. E eu coloquei a mão entre as pernas magras e finas da Elsa. Mamilos grandes, dentes brancos. E eu segurei na nuca da Elsa, que já estava molhada de suor, cabelos curtos. Escapou um gemido e eu olhei os meus olhos nos dela e enterrei na Elsa. Ela apertou aquelas pernas magras e finas na minha bunda, que já estava suada. E eu pensando naquele que eu estava indo matar. E aí eu beijei na boca mesmo, porque tem puta que não beija na boca. Mas já não era mais a Elsa, já era a Acácia com 2 S's. Paguei e caminhei. Quando eu olhei para trás, a Elsa Acácia, com 2 S's, estava passando um desodorante embaixo dos braços. Axilas brancas, lisas como acácias com C. E a névoa quente do asfalto foi transformando a Elsa Acácia, com 2 S's, numa lembrança, com cedilha. A Marlene Dentuça, gordinha, eu gostava dela. Ela dava aula de catecismo no domingo de manhã, dentro da igreja. Meu pai lavava o Fusca no domingo de manhã. E um dia ela falou para uma menina pequena, menor do que nós, que estudava nessa igreja. Dentro da igreja, eu olhei de lado e vi a Teca, aluna nova. A Marlene Gordinha Dentuça falou para essa menina que, apesar de todos nós sermos crianças, essa menina era menor do que nós. E ela perguntou para essa pequena aluna dentro da igreja: o que é que Deus fez para a gente tomar banho e ficar limpinho? A menina respondeu: o sabonete. Aí
A Marlene falou que ela era muito nova. Ela era muito nova para aprender Deus e mandou ela embora. A aula acabou, eu também fui embora. A Teca desse tamanho na minha cabeça. O Fusca limpo, brilhando, blim, blom, tocaram a campainha. Ou foram as palmas que bateram? Porque uma época não tinha campainha. Eu lembro que a minha mãe deu comida para os meninos negros nesse dia. Ele olhou para a mão, olhou para o Fusca e me olhou. Eu nem almocei aquele dia. Eu encontrei um menino negro estrábico várias vezes na escola, mas ele nunca me bateu. Matar o homem que precisa morrer. Ele pode estar de costas. Em alguns casos você pode atirar pelas costas, que não é covardia. Porque às vezes se você olha no olho, nasce a pena. Aí já viu. Arrependimento mata. Eu posso dar 3 ou 4 tiros nas costas dele. Mas uma só bala foi disparada. Aqui não tem tempo para 3 ou 4 tiros. A Marlene Dentuça, a gordinha Dentuça, dava aula no catecismo, dentro da igreja, junto com os santos, as imagens dos santos e de um anjo, a Teca. O primeiro tesão que eu senti foi dentro da igreja. Santo Antônio, Nossa Senhora, São Benedito, que era negro, mas não era estrábico, São Sebastião, que era romano, São João Batista. Eu me abaixo e me benzo diante de Jesus num crucifixo imenso. Eu nunca vou esquecer o olhar que a Teca me deu. Mas o principal dessa igreja, no fundo, era um quadro, mais puxado para o vermelho. No centro do quadro tinha uma moça, bonita. Ela tinha um olhar meio lesado, meio anuviado. Os santos têm um olhar meio lesado, anuviado. Falam que é de êxtase. E ela estava no meio do quadro, no centro, e ao redor dela, muita gente pedindo conselhos para ela. Tinha até um cachorro, era bonito o quadro, era mais puxado para o vermelho, devia ser verde, porque era uma floresta onde eles estavam. Mas era mais puxado para o vermelho, e ela lá, linda. E eu ficava lá. Eu ficava lá. A missa acabava e eu ficava lá, até que a maldita ia embora para a casa dela, mas eu ficava lá. Eu era coroinha, ficávamos eu, São Benedito, Nossa Senhora, Jesus, São Sebastião. Eu era coroinha e eu queria ser padre. E eu sabia de cor todas as missas eu sabia de cor, todas as missas eu sabia de cor. E eu queria ser padre. E o evangelho, que é a única parte que sai da rotina da missa, eu não precisava decorar, porque não dá para decorar as boas novas. E um dia eu derramei vinho vermelho no altar branco do padre e ele riu de mim, nem para me dar uma bronca. E o branco da Teca, o vermelho do Jesus Cristo, o vermelho do quadro, e eu estava um pouco cansado, eu queria parar, mas eu não podia parar, caminha sem nunca parar. O vermelho do vinho derramado no altar que ficou vermelho, o vermelho do São Sebastião com todas aquelas setas indicando tantas coisas, o vermelho escorrendo de Jesus Cristo, o vermelho e o padre não riu de mim, ele riu para mim, porque ele queria me comer. E a Marlene, aquela gorda, dentuça, achando que ensinava catecismo pra gente, com todos os santos, espiando para ver se eu estava aprendendo alguma coisa, e eu falei, o que foi? Vocês nunca viram não? E vocês não estão pedindo conselhos para ela, nada, vocês estão pedindo perdão. Jonas aprendeu a olhar a face de Deus na sua travessia dentro do ventre de um peixe. A Marlene que falou. Eu sou um homem que escolheu caminha sem nunca parar. Eu não conto os passos. Vem bala, não fica para trás. E no outro horizonte, a névoa quente do asfalto me trouxe o Xerabe, rastejando todos os dias, muito chão para encontrar o Buda. E aí eu falei para o Xerabe, ô Xerabe, você está trocando os pés pelas mãos. E ele falou com aquela língua dele lá do Tibete, mas eu entendi. Você prefere caminhar em pé, eu prefiro rastejar, é mais rápido. Mas eu não tenho pressa. Eu tenho pressa. Eu menti para o Xerabe. E ele continuou o trajeto dele, trocando cabeça por coração. E eu olhei para o rio que me acompanhava. Eu não tinha falado para vocês ainda, mas tem um rio que me acompanha. Ele desce comigo o caminho que eu subo.
É o rio das pedras. Água com pedra, pedra com água. É um azeite a água. Eu pensei em parar, lavar o rosto, lavar os pés, mas eu não podia parar, interromper a trajetória. Caminha, caminha sem nunca parar. E depois de muito tempo, com o rio de um lado e a bala do outro, eu reparei que tinha muito mais água no meu rosto do que no leito do rio. Aí eu pensei, nossa, um leito agora seria uma maravilha. Mas eu não podia parar. Caminha, caminha sem nunca parar. Então eu tropecei. Depois de todos os passos que ficaram, eu tropecei. Pela primeira vez, eu tropecei. Eu ralei o joelho, o cotovelo, a palma da mão esquerda e quase o nariz. 3h17 da tarde. Eu não acredito em sinais. Mentira, eu acredito sim. Então eu parei. Eu parei e desci um barranco que dava em direção ao rio. Um barranco de 3 ou 4 metros, cheio de carrapichos, que, aliás, inspiraram os americanos a inventarem o velcro. Quando eu cheguei na base do barranco, eu caminhei em direção ao rio, devagar. Tirei os tênis, as meias, lembrei de uma canção de infância. Joguei a bolsa lá para trás, tirei a camiseta, que se fodam aquelas fechaduras sem grafite. Tirei a calça, olhei para a esquerda, para a direita, eu nem perdi tempo. Tirei a cueca e coloquei primeiro o pé direito na corrente das águas. Fechei os olhos. Eu não tenho frieira, eu pensei. E depois o esquerdo, o direito. E fui me batizando na corrente das águas, nos próximos 43 segundos nessa tarde de sol. E em pé, mas submerso, as águas me levaram 17 metros em sua corrente, até a reação dos pulmões em busca de ar. Suspirei como alguém que acabara de nascer, e os meus olhos eram rios também. Num plano americano, fora d'água, eu encostei numa pedra côncava ou convexa. Tanto faz, eu nunca sei a diferença. E fiquei. Vai água. A água passa sem dar um passo. Vai água, leva o homem que precisa morrer. Foi a água, menina, foi a água que Deus fez para a gente tomar banho e ficar limpinho. Eu até fiz xixi na água, um xixi cor de ouro. Eu tomei 3 banhos antes da noite cobrir a tarde. Foi a primeira vez que eu dormi ao som de um rio. Mas isso não sensibilizava as muriçocas que vocês não podem ver, mas elas me picam o pescoço. E pensar que 7 quilômetros rio abaixo, a mulher vai bater roupa no meu xixi dourado. Levantei, me sequei e caminhei. Não rápido e nem devagar, no tempo que algumas poesias têm. Nos passos já vinha um fusca vermelho de negro estrábico, aranha, tibetano, tudo misturado, uma bagunça. Aí eu pensei, eu devo estar chegando, mas eu não sei se o pensamento sobre estar chegando veio antes ou depois do fusca vermelho, a aranha, negro estrábico, tibetano ou do velório. Toda estrada tem um velório. Eu parei num. Eu falei, Bala, espera aqui fora. Todo velório tem café e bolacha. Nesse também tinha chá. Doce! Era uma sala branca, grande. Tinha uma vidraça imensa, imunda no teto. Dava para ver uns elementos dançando no ar por causa da luz que refletia na poeira. Eu sentei do lado de uma mulher que já nem chorava mais. Eu olhei para o morto num caixão simples, esses de serviço público. Na minha frente tinha uma moça, bonita. Ao lado dela, um rapaz austero, usando gravata. Eles nem repararam muito em mim. Eu tomei um pouco de café para descer o seco da cream cracker. A maioria estava lá fora, homens em sua maioria, fumando, rindo um pouco. O morto também, homem, barbeado, penteado, um pequeno sorriso no rosto. Às vezes a gente vê no morto umas coisas que não estão lá. Dedos magros, entrelaçados,
e uns cavaletes frágeis sustentavam o caixão. Ai, meu Deus. Agora dava para ver que tinha um parafuso mal atarrachado. E olhando direito, dava para ver que o caixão estava meio torto, estava penso, quase caindo para a esquerda. Aí eu pensei, o morto cai e quebra a perna antes de ser enterrado. Aí eu começo a rir. E cuspia a bolacha. Então eu pus as duas mãos na frente do rosto para fingir que eu estava chorando. Por que ele chora? Esse que só passou para tomar café. Eles sabiam que eu estava de passagem, mas eles não falaram nada. E por ter fechado os olhos, um pequeno instante, um lapso, a sala ficou muito mais branca e nenhuma sombra tinha chance. A névoa quente do asfalto exala um fusca vermelho de negro estrábico, peixe, eu e os meus pés, velório de uma aranha cream cracker gigante. O tibetano rasteja uma vida de teia no horizonte da mulher paraplégica que atarrachou o parafuso no rio de água gelada, que eu nasci mergulhando todas as coisas de uma só vez. Agora o ritmo era veloz e demais, como alguém que se aproxima do banheiro e vê a urgência aumentar. E eu acho que tinha passado muita coisa mesmo, porque quando eu abri os olhos, o moto já não estava mais lá, nem o café, não tinha mais ninguém. Eu pensei, será que atarracharam melhor o parafuso? Me deu vontade de fumar. Eu nem pensei no morto, nem pensei naquele que eu estava indo matar no velório. Eu senti o cheiro da Elsa Cássia, mas eu não fumei. Eu pensei que talvez o patê de sardinha fosse bom. Eu pensei que o menino negro estrábico deveria ter me batido na escola. Eu lembrei da minha mulher e os meus 2 filhos. Será que o xerabe conseguiu a iluminação? Tudo junto, misturado. Eu pensei em todas as despedidas e rituais de partida. E nesse instante suspenso, a vida veio jorrando numa poesia avassaladora. Na despedida ao encontro principal. A vida de uma só vez. Dizem que nossa vida passa diante dos nossos olhos quando estamos caindo de um prédio, por exemplo. Bzz. Vocês não puderam ver, mas aqui tinha uma arma de fogo. Não era de terra, nem de água, nem de ar. Fogo. Um disparo. Pô! A vida não se aprende durante a vida. E logo adiante, num espaço inexistente, está lá o homem que precisa morrer, de costas. Na velocidade da queda eu me aproximo, 2.997 quilômetros. Eu ensaio 4 ou 5 tiros discretos no trajeto. Mas aqui não tem tempo. Uma só bala foi disparada. 2.999 quilômetros próximo do norte. O objetivo se aproxima, eu não olho para trás para não me arrepender. 2.999 quilômetros e meio nesse espaço inexistente. Um tiro pelas costas. Pô! Eu de costas. A uma certa distância, eu olho o meu corpo. E na velocidade da queda, as alcovas começam a se esfacelar, os avessos começam a cuspir segredos vermelhos tão bem guardados, e tudo que o olho nu não enxergava, o trajeto escancara. A queda é muito veloz, irreversível. Na velocidade da queda, eu passo um tanto à frente do meu próprio corpo. Me viro e olho nos meus olhos. Então eu afasto o indicador do polegar. E a bala segue trajeto. Agora a névoa quente do asfalto exala uma infinidade de coisas desfilou diante de mim a meu respeito. Mas eu precisaria de tempo para contar. E aqui não tem tempo. A bala cumpre seu trajeto. Um neurônio do sistema nervoso simpático, antipático, é rompido. O outro neurônio é interrompido. 3.000 quilômetros em 1,5 segundos eterno. Da nuca ao centro da cabeça. A vida de uma só vez.
Cheguei.